Boa tarde. A Frente de Salvação Nacional recusou hoje o apelo ao diálogo do presidente Morsi. O maior partido da oposição egípcia diz que a proposta não é genuína e só aceita dialogar se forem atendidas uma série de reivindicações. O presidente apelou ao diálogo perante o cenário de violência que o país atravessa. Pelo quinto dia consecutivo há confrontos entre manifestantes e polícia perto da Praça Tahrir. Esta manhã mais uma pessoa morreu, elevando para 50 o número de vítimas mortais da violência. Entretanto, foi decretado estado de emergência durante um mês em 3 cidades, Port Said, Ismailia e Suez, onde os confrontos fizeram dezenas de mortos. Os manifestantes acusam o presidente Morsi e a Irmandade Muçulmana de traírem os ideais da Revolução Árabe. Militares franceses assumiram hoje o controle da cidade de Timbuktu, no norte do Mali. Segundo fontes do exército, não houve resistência por parte dos rebeldes islamitas que ocupavam a histórica cidade desde abril. Fontes no terreno afirmam que os islamitas poderão estar a reagrupar-se na cidade de Kidal. No fim de semana, as tropas francesas reforçaram os ataques no norte do país e depois de tomarem a estratégica cidade de Gao, rumaram com tanques e aviões bombardeiros para Timbuktu. Esta manhã já controlavam o aeroporto e as principais ruas de acesso à cidade. Uma conferência internacional de doadores realiza-se amanhã na Etiópia, isto quando vários analistas temem que os grupos armados estejam a preparar uma estratégia de guerrilha para responder à ofensiva militar. Na fuga da cidade de Timbuktu, rebeldes islamitas incendiaram um edifício que albergava importantes manuscritos antigos. Segundo o Ministério da Cultura do Mali, o Centro de Documentação Ahmed Baba continha milhares de manuscritos de valor inestimável, entre 60 a 100 mil manuscritos históricos da antiguidade islâmica e grega. O centro foi criado em 1973, em 2009 foi mudado para novas instalações, construídas no âmbito de um acordo bilateral com a África do Sul para a preservação dos manuscritos. Nos 10 meses em que controlaram a cidade de Timbuktu, os grupos radicais islâmicos destruíram vários monumentos e mausoléus classificados como Património da Humanidade pela Unesco. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas num ataque de militantes islamitas a um gasoduto na região argelina de Jabaia, a cerca de 100 km da capital. O ataque aconteceu ontem à noite. Os 2 mortos eram guardas que faziam a segurança do gasoduto. A região é um dos redutos da Al-Qaeda Islâmica do Magreb, onde se acredita que esteja baseado o líder Abdel Malek Drokdel. Arrancou ontem em Addis Abeba, na Etiópia, a 20ª Cimeira da União Africana. Os líderes do continente estão a discutir os desafios que a África enfrenta também a nível económico. Para Nkosazana Dlamini Zuma, a hora do desenvolvimento de África chegou. A Presidente da Comissão da União Africana lembrou no discurso de abertura os ricos recursos naturais do continente e usou a China como exemplo de um crescimento rápido. Até 2017, a África vai dispor de uma zona de comércio livre que permitirá aos países utilizar plenamente os recursos e promover a circulação de mercadorias e de serviços. The world's 10 fastest growing economies are African. And the continent has been growing at an average of 5% per annum over a decade, despite the global financial and economic crisis. There are many examples of countries that have successfully transformed in less than 50 years from poor, third world countries to prosperous, high-income countries. Em Moçambique, as cheias continuam a causar mortes, desalojados e a destruir milhares de hectares de culturas. Em muitos locais, a assistência médica está condicionada, uma vez que diverso material hospitalar e medicamentos ficaram inundados. Para as zonas afetadas tem sido enviada a ajuda possível, desde alimentos, medicamentos e tendas. Em Moçambique, a água continua a inundar, a matar, a destruir culturas e a fazer milhares de desalojados. Os números já apontam mais de 140 mil afetados e mais de 4 dezenas de óbitos. Só no posto de reassentamento de Chiaquelane, na província de Gaza, sul de Moçambique, estão cerca de 30 mil pessoas que tudo perderam. Nesta, que é uma das províncias severamente afetadas pelas cheias, o Presidente da República deixou uma palavra de conforto e solidariedade. Estamos juntos, choramos juntos. No centro do país, o distrito de Nhamatanda, em Sofala, continua isolado devido à água do rio Pungue, assim como é delicada a situação nos distritos de Buzi e Dondo. Nesses 3 distritos, sempre que chove, e chove muito e há muitas zonas que são alagadas, então é importante que adotemos essas medidas, disseminemos as medidas que já existem de construção de casas que sejam mais duradouras.
Mais abaixo, em Inhambane, já foram perdidos 9.000 hectares de culturas diversas e as cheias afetaram cerca de 900 famílias de agricultores. Região que recebeu a visita do primeiro-ministro, que deixou algumas recomendações. Abandonarem as zonas baixas, onde o risco de inundação é muito grande. É uma mensagem de condolências para aqueles que perderam seus familiares, como uma mensagem de solidariedade para aqueles que perderam os seus bens e estão a sofrer neste momento. Nos centros de reassentamento presta-se a ajuda possível. Toneladas de alimentos providenciados pelo governo e doados por empresas e singulares estão a ser distribuídas, assim como medicamentos e tendas que vão servir de postos de saúde. Olhamos agora para os destaques da imprensa lusófona online. Começamos pelo Notícias de Moçambique, que dá destaque precisamente a esta questão das cheias. Consultas entre o governo e os parceiros dizem que são necessários pelo menos 15 milhões de dólares para a operação humanitária. Há também uma notícia sobre o reatar do tráfego na Estrada Nacional número 1. A circulação rodoviária já é possível fazer na Baixa de Chicumbane. E também uma notícia de que estão a ser esforços para proteger a costa na cidade da Beira. Seguimos agora para o Jornal de Angola. Destaque para a reunião da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que diz que são necessários 100 milhões de dólares para lançar uma operação de reposição da ordem na República Democrática do Congo. A tristeza em Angola com os palancas negras fora do CAN. Ainda destaque para o incêndio que fez 233 mortes numa discoteca no Rio Grande do Sul, no Brasil. Na nação de Cabo Verde dá também naturalmente destaque à vitória dos cabo-verdianos no CAN. Nani felicita Cabo Verde. O selecionador Lúcio Antunes diz que o objetivo na prova foi alcançado e ainda um título elucidativo: Tubarões Azuis petiscam palancas com funge. Há ainda a notícia para queda da ponte da Ribeira d'Água. O MPD diz que o governo está moralmente ferido de morte. E ainda ao Carnaval em São Vicente, os grupos já preparam os desfiles com imaginação para fugir à crise. E vamos então à festa dos cabo-verdianos que fizeram pela noite dentro nas várias cidades do arquipélago, depois da vitória dos Tubarões Azuis frente à Angola no CAN. No Parque 5 de Julho, a passagem de Cabo Verde para as meias finais da Taça Africana das Nações foi vivida com euforia total. Cabo Verde estava a perder por uma bola, mas ninguém perdia as esperanças. O primeiro golo de Tony Tavares animou o público e nos últimos minutos finais da partida, Eldon marcou o golo da vitória. E nós somos campeão! Sempre estava confiante que o meu primo Lúcio Antunes iria reverter esse resultado e que íamos passar para o quarto final da Câmara de 13. É um grande feito da Seleção Nacional de Cabo Verde, que vai estar pela primeira vez nas quartas finais de Macau. Cabo Verde já ganhou, tudo que vier a mais é crescimento. Para mim, os jogadores devem ser recebidos em Cabo Verde como heróis. Depois, as ruas foram invadidas. O pai do selecionador nacional, Lúcio Antunes, juntou-se à festa e ninguém tinha palavras para descrever este feito histórico. Não tenho palavras para dizer. Força, Lúcio! A satisfação é muito grande. Os cabo-verdianos agora já sonham com a final da Taça Africana das Nações. Pensamos em ganhar mesmo. Isso é uma grande realidade. Vamos diretamente à final. Cabo Verde, campeão africano! A festa prossegue pelas ilhas, mas a seleção cabo-verdiana terá de esperar para conhecer o próximo adversário. Para Angola foi um balde de água fria. Os adeptos confiavam numa vitória sobre Cabo Verde que lhes permitisse seguir em frente no CAN 2013. Juntaram-se aos milhares em frente aos ecrãs, mas a derrota com os Tubarões Azuis fez abater uma onda de críticas sobre os palancas negras. Os angolanos tinham fé na sua seleção. As expectativas eram imensas e juntaram-se aos milhares nos parques de fãs para seguir o encontro de Porto Elizabeth entre Angola e Cabo Verde. E o jogo trouxe boas sensações, coroadas com o autogol de Nando. O mais difícil estava feito, pensavam uns. Agora é esperar pela ajuda dos sul-africanos, cogitavam outros. Mas a segunda parte trouxe a mudança. A falha do guarda-redes Lamá
correspondeu ao primeiro gol de Cabo Verde, o que significava a eliminação. Havia pouco mais de 10 minutos e os palancas tinham de marcar novamente. Quem viu o que se passava em Port Elizabeth passou a ter pouca esperança e tudo ruiu com o segundo gol dos Tubarões Azuis de Cabo Verde, que assim se qualificaram. O fim do sonho angolano no CAN 2013 mereceu duras críticas dos adeptos. Estou muito desmoralizada. Não gostei da coisa que eles fizeram. Eles poderiam muito bem continuar com o jogo, o que ele estava fazendo. Me deixaram muito desmoralizada. Eu estava confiando com a nossa seleção que poderíamos ganhar. Chegamos quase no fim do jogo, perdemos. É muita decepção, mas esperamos pela próxima, né? A próxima oportunidade. Vamos ver se eles jogam melhor. Eu acho que os nossos jogadores, eles jogam com fraqueza, com derrota, e tudo que parte da mente vai até o nosso corpo. Eu acho que é isso. É o resultado justo e que sirva também para os nossos dirigentes conseguir analisar, pensar que as coisas não estão bem. O próximo sonho é o Mundial no Brasil, mas os angolanos estão mesmo muito desiludidos e descrentes com a sua seleção. Alcatarro, RTP, Luanda. Hoje no Grupo B, o Níger joga com o Ghana e a República Democrática do Congo recebe o Mali. Apesar do uso generalizado nos países muçulmanos da hijab, o véu que cobre os cabelos das mulheres, mas não o rosto, isto não as impede de estarem na moda. Este desfile realizado no Senegal é considerado um evento cultural, cujo objetivo é promover um véu, mas respeitando os ditames da moda. Estilo, elegância e beleza são preocupações também das mulheres nas sociedades islâmicas. Com estas imagens fechamos o Zoom África. Boa tarde.